Que bom que você está aqui. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos 19. Atos 19. Atos 19, a partir do verso 1. Você que está me assistindo também, abra sua Bíblia aí, acompanhe conosco. Deus quer te visitar aí também, onde você está, viu? No versículo 1 diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Verso 5, ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens, diga assim, 12. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho. Caminho, né, gente, vocês sabem, é Jesus, né? Mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Diga assim, todos. Diga, todos ouviram a palavra do Senhor. Verso 11, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isto eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. É muita grana. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Amém? Até aí, pode fechar sua Bíblia.
Se precisar, eu peço você para abrir novamente. Está animado a ouvir uma mensagem, a palavra de Deus nessa noite? Amém? Então feche os seus olhos um pouquinho. Ore você. Fala assim, Deus, eu preciso da tua palavra. Fala comigo, Deus. Deus, nós oramos mesmo. Fala conosco, Deus, comigo também. Que teu Espírito tenha liberdade de falar, de agir aqui no nosso meio. A tua palavra diz que o Senhor abre os olhos aos cegos. A palavra do Senhor diz que o Senhor abre o entendimento das pessoas. Abre o nosso entendimento. Comunica poder, virtude aqui nesse lugar, nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, filho? Esse texto que nós acabamos de ler fala do início da terceira viagem missionária de Paulo. Paulo fez 3 viagens missionárias e depois ele foi para Roma, né? Paulo chega em Éfeso. Éfeso era uma grande cidade daquela época, não é? Era centro do comércio do mundo civilizado, não é? Era uma cidade de uma grande população, era uma cidade de muita opulência, mas Éfeso não era conhecido por nada disso, não é? Éfeso era uma grande cidade, que tinha um grande comércio, que tinha uma população, era uma cidade super, super importante na sua época, mas ela não era conhecida por essas coisas. Ela era conhecida porque nela, em Éfeso, foi construída o grande templo da deusa Ártemis, também chamada Diana, né? A Diana dos Efésios, que era considerada naquela época, né, uma das 7 maravilhas do mundo. Multidões de pessoas participavam daquele culto a Diana, né? Era uma grande idolatria que havia ali naquele lugar, né? Muitos artífices, aqueles que fabricavam as imagens, os nichos, né? Igual tem muito por aí, né? Eles se enriqueciam, né, com aquele comércio, fazendo imagem de escultura, fazendo essas coisas que é próprio da idolatria, né? E Éfeso não era apenas um centro de idolatria, mas também era sede das artes mágicas, de exorcismo, não é? De espiritismo, de astrologia e muitas outras práticas pagãs. Podemos dizer assim, tranquilamente, que Éfeso era o centro, não é? Era o centro da feitiçaria, da bruxaria e de todo tipo de magia, não é? Foi nesse lugar que Paulo passou mais tempo durante as suas viagens missionárias, não é? E nesse lugar, esse lugar, desse jeito que eu estou falando para você, foi onde aconteceu um grande avivamento. Quantos que Paulo encontrou lá, gente? Vocês lembram? Pedi para vocês repetir. 12. Foi nessa cidade que aconteceu um grande avivamento. Faz um paralelo agora com sua vida espiritual. Faz um paralelo agora com a situação do nosso país, não é? Não é muito diferente de Éfeso. No Brasil nós temos um grande templo da Diana, dos Efésios também. É o mesmo espírito, não é? O mesmo tipo de prática que era muito comum lá em Éfeso é muito comum aqui também, não é? Entretanto, aquela cidade foi sacudida de cabeça para baixo, né? Foi sacudida. O poder de Deus se manifestou ali naquele lugar e eu queria falar então de 3 coisas muito fortes que aconteceram ali e que talvez precise acontecer na sua vida, talvez precise acontecer na sua cidade. Deixa eu te falar uma coisa, filho. Eu li esse texto aqui no começo do culto, mas eu vou ler de novo. Tinha muito pouca gente, não é? Aliás, viu, gente? O culto começa 7h30, se você não sabe, tá? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 8. Diga assim, o pastor falou que o culto de quinta-feira à noite
Começa às 19h30. Ele falou, diga, ele falou, para a gente fazer um esforço e chegar na hora. Amém? Eu sei que o trânsito é difícil, né? Eu sei, muitos saem tarde do trabalho, mas começa às 19h30. Você achou Atos 8? Eu preciso ler isso para você, filho. Eu li isso aqui no começo. No versículo 4 fala assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte. Eu estou fazendo uma parêntese aqui na mensagem, tá? Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Diga assim, pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, chamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria ali naquela cidade. Diga assim, grande alegria. Diga, grande alegria. Sabe quando vai ter grande alegria na sua cidade, na sua vida, na sua família, no ambiente que você trabalha? Sabe quando vai ter? Quando a palavra de Deus for pregada, quando as pessoas ouvirem, atenderem, derem crédito à palavra de Deus, e os sinais e as maravilhas acontecerem, né? Os demônios serem expulsos, as pessoas serem curadas, vai haver grande alegria. Diga assim, Deus é um Deus de alegria. Diga assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Você sabia que Deus tem uma alegria para dar para nós? Você sabia disso mesmo, para valer? Sabia? Glória a Deus, Ele tem mesmo. Voltando à pregação, então, né? Porque eu quero que você entenda, Deus quer alegrar o seu coração, filho. Deus quer alegrar o nosso coração. Deus quer operar milagres, mas vamos lá. Primeira coisa, então, que precisa acontecer na sua, na minha vida, na vida da nossa cidade, nas pessoas que estão na nossa cidade, é que a gente precisa passar pelo Pentecostes. O que é isso, pastor? Paulo chega em Éfeso e pergunta assim para ele: vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Aí eles, quem? Do Espírito Santo. Ué, nós nunca ouvimos falar disso, não. Tem gente que está na igreja e parece que nunca ouviu falar do Espírito Santo. Nem sabe quem é o Espírito Santo. E, querido, eu vou falar aqui para você, guarda no seu coração, Deus nunca planejou, Jesus nunca planejou que a gente vivesse a nossa vida espiritual sem o Espírito Santo, desconsiderando o Espírito Santo. Olha a preocupação de Paulo, ele chega e encontra 12, e vira para ele e fala: mas como é que vocês foram batizados? Ah, nós fomos batizados, nós só ouvimos falar do batismo de João. João, o Batista, foi aquele que veio preparar caminho para Jesus. E ele pregava um batismo de arrependimento. Mas ele mesmo, João, ele disse assim: olha, depois de mim vem um, do qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Os profetas, por exemplo, lê o livro de Joel. Ele fala, né? Acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os profetas falam do derramar do Espírito. Isaías fala, né, do Espírito que vem. Jesus várias vezes falou. Quando ele começou a falar que ia morrer, que ia embora, os discípulos começaram a se estremecer e falaram assim: olha, não preocupa não, eu vou, mas Deus vai enviar outro, o Consolador, o Espírito da verdade. Ele me glorificará em todas as coisas. A Bíblia diz que Paulo, quando fala com ele assim: mas vocês nem batizaram, não foram? E os batizou nas águas, e depois impôs as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo e começaram a orar em línguas e a profetizar. E esse é o desejo de Deus para nós. Glória a Deus.
12, com mais Paulo e aqueles que estavam com ele, botaram fogo naquela cidade. Aquela cidade virou de cabeça para baixo. Queridos, nunca foi projeto de Deus que a gente vivesse sem o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é como um vento soprando, é uma embarcação. Você está lá remando, está aguentando mais, o negócio não anda. Mas se você abrir as velas, vem aquele vento e te leva a lugares onde você nunca imaginou. Alcançar as maiores alturas. Tem muita gente querendo andar, mas está sem combustível. Carro sem combustível não anda. O combustível de Deus para nós é o Espírito Santo. Todos nós temos direito ao Pentecostes. Jesus falou com seus discípulos, depois que ele ressuscitou, né? As últimas palavras dele, falou: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles ficaram lá orando. 10 dias depois aconteceu o dia de Pentecostes. Jesus ressuscitou, ficou 40 dias na terra. 10 dias depois veio o Pentecostes. Pentecostes significa 50º dia. No 50º dia veio, né, o Espírito Santo. E todos eles ficaram cheios e começaram a falar em outras línguas. E aquela cidade de Jerusalém foi totalmente sacudida e transformada. Porque eles receberam poder para ser testemunhas de Deus. Sereis minhas testemunhas quando vier sobre vocês o Espírito Santo. Amém, querido? Amém. Você quer isso para a sua vida? A gente não devia apenas querer, né? Porque nós precisamos disso. Assim como você precisa de ar para respirar, nós precisamos do Espírito Santo para viver uma vida de cristã que vale a pena, que manifeste o poder de Deus. Tem gente aqui que nunca nem ouviu falar do Espírito Santo. Estou apresentando um pouquinho dele para você hoje. A maior necessidade do pecador é Cristo. O pecador precisa de Cristo. Jesus é o dom, é o presente de Deus para o mundo. Você conhece João 3,16, é o versículo mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que está aqui essa noite, você já recebeu o dom de Deus, você já recebeu a salvação em Cristo Jesus. Se você não recebeu, hoje é a noite da sua salvação. Mas depois que a pessoa converte, depois que ela se torna um crente, o crente é aquele que crê, que ela se torna cristã. Cristã é quem é de Cristo, né? Ele precisa de quê? Ele é um pecador perdoado, ele está remido. O que ele precisa agora? Ele precisa do poder do alto, né? Da plenitude do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Então, presta atenção nisso que eu vou falar, para você não esquecer nunca mais. Jesus é o presente de Deus para aquele que ainda não creu. Mas depois que ele creu, o Espírito Santo é o presente de Jesus para aquele que creu. Você entendeu, filho? Amém? Entendeu, né? É o presente de Jesus para a sua igreja. Não queira viver sem o Espírito Santo. Jesus morreu para a salvação de toda a humanidade. Mas você precisou crer para receber essa bênção. Jesus morreu por todos, mas nem todos creem em Jesus. Tem muita gente que se diz cristão, mas nem sabe quem Jesus é. Você recebe a Jesus pela fé, não é pela fé? É ou não é? A Bíblia fala assim: se com a tua boca confessares e teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. É pela fé. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. A gente recebe a salvação pela fé. O Espírito Santo, a bênção do Pentecoste, do derramar do Espírito Santo, também são recebidos pela fé e pela submissão a Jesus. O diabo faz tudo para o incrédulo não conhecer a Jesus. Você lembra quando você foi no encontro, a luta que você passou? Você lembra quando você converteu, a luta que foi para você vir aqui na frente? Você lembra disso? Mas depois que a pessoa converte, depois que ela já é de Jesus, o diabo faz tudo para esconder o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo de você.
você se tornar um crente assim, bem fraquinho, né? Um crente sem unção, um crente medroso, né? Um crente que muitas vezes não glorifica o nome do Senhor. Amém? Primeira coisa, passar pelo Pentecostes. Querido, presta atenção nisso. Paulo chegou num lugar, terceira viagem missionária, chegou em Éfeso, um lugar que era o centro da bruxaria e da magia negra daquela época. Ele encontra 12 irmãos, que nem nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Ele falou assim, vocês precisam receber o Espírito Santo. Vocês precisam receber o dom de Deus, o poder de Deus. Querido, é direito de qualquer um de nós. Você pode ter isso, e a maior bênção é que Deus quer te dar isso, amém? Jesus falou assim, vós que sois maus, sabei dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Olha o que Jesus falou. Os pais que são maus sabem dar bons presentes aos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Amém? Segunda coisa, receber a palavra de Deus. O que mudou aquela cidade foi que as pessoas recebiam a palavra de Deus. Tem muita gente que senta anos nesses bancos aqui, mas não recebe a palavra de Deus. Fica só aqui, ó. Fica só aqui, ó, na testa, na mente. Tem que receber a palavra de Deus no coração. A palavra de Deus é para ser vivenciada. Sabe por que eu sou um pastor? Quando eu converti, quando eu comecei a ir à igreja, se uma pessoa falasse comigo que eu ia ser pastor, era capaz de eu até agredi-la. Falar assim, o que é isso? O que eu menos desejava na vida era ser pastor. E hoje eu sou um pastor. Sabe por quê? Um dos motivos é que eu encontrei um evangelho que funciona, que é real. Que é real. Muitos vão para longe, saem da igreja, porque falam assim, estuda aí é mentira. É engano do diabo. O diabo te enlaçou, te cegou. Porque o evangelho, Paulo diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. As vidas só serão transformadas pelo poder da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo de Deus. Você diz amém, filho? Amém. A Bíblia diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, penetra a ponto de discernir o que é da alma, o que é do Espírito. Tem muita gente que vive na igreja pela alma, vivendo segundo a carne, mas a palavra de Deus ela é apta para discernir os propósitos do coração. Você quer discernir qual é o propósito do coração? Aquilo que está lá no interior, que ninguém vê, só Deus vê? Pois é através da palavra, não é? É através da palavra. É através da palavra. O salmista Davi falou assim, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Onde que ele guardou a palavra? Não foi aqui não, ó. Não foi aqui, porque tem muita gente que guarda aqui, não guarda no coração, e aí peca. Davi falou, eu guardei a palavra no coração, para não pecar contra ti, não é? Aleluia. Precisamos crer nas promessas de Deus. Tem muita gente que não crê. Josué, quando entrou na terra prometida, antes de ir para sua casa, para sua herança, ele reuniu todo o povo e disse assim, olha o que ele disse, nenhuma, diga assim, nenhuma das promessas que Deus fez, deixou de se cumprir, nenhuma. Ele era testemunha de que tudo que Deus prometeu, ele fez, aleluia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, se ele disse, vai se cumprir. A palavra de Deus, quando é ministrada, ela nunca volta vazia. Por isso, filho, não tenha receio em ministrar a palavra de Deus.
Não tenha, não tenha. Certa vez eu tive um conflito íntimo, pessoal, muito grande, não é? Porque, às vezes, você prega assim, de uma maneira que parece mais dura, e assim, a gente fica com vontade de pregar só uma mensagem, água com açúcar, que todo mundo fica rindo e achando tudo maravilhoso. Mas, às vezes, Deus fala, né? Ergue a tua voz como trombeta, como está lá em Isaías 58. Ele fala. E fala para o povo do pecado. Está escrito lá, Isaías 58, 1, está escrito lá. Levanta a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo o seu pecado. Muitas vezes é assim. E eu ficava no conflito, falava, Deus, como é que eu faço, Deus? Ele falou, uma coisa só, filho. Prega a palavra e deixa o resto comigo. Prega a palavra. Prega a palavra, filho. Anuncia a palavra. O que aquele povo fez lá em Éfeso? Anunciou a palavra. O resto é com Deus, o resto é com o Espírito Santo. É Ele que faz a obra, né? Paulo ministrava isso porque ele tinha segurança, ele conhecia a Deus, ele teve uma experiência forte com Jesus. Então, nós precisamos receber a palavra. Nós precisamos estar com a palavra no coração, né? Eu já falei isso aqui, desculpa, mas eu preciso repetir, né? Eu fico muito impressionado com essa geração, uma geração que, infelizmente, não conhece a palavra, né? Conhece nada. E crente que não conhece a palavra, é crente fraco, é crente que facilmente é derrotado, né? Não é conhecer só de mente, é estar com ela no coração. Terceiro, então, eu falei de passar pelo Pentecostes, que é um desejo de Deus para todos nós. Segundo, de receber a palavra. Terceiro e último ponto, para a gente orar um pouquinho. Experimentar o sobrenatural. A gente canta aqui, às vezes, e hoje nós cantamos, né? Deus poderoso. Mas na hora que o negócio é com a gente não acha que Deus é tão poderoso assim, né? Às vezes a gente tem medo de Deus, medo das coisas de Deus. E o que aconteceu ali em Éfeso, que ajudou a sacudir aquela cidade, além dos discípulos estarem cheios do Espírito, além deles receberem a palavra, foi que sinais e prodígios aconteceram. O que é o experimentar o sobrenatural? A Bíblia diz assim, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Você crê em milagre, filho? Crê mesmo? Você crê que milagre é só para aquela época ou é para os dias atuais? Você sabe que tem gente que prega isso? Chama cessacionismo. Os milagres cessaram, não é? Não existem mais, foi só para aquela época. E muitos são assim. Você lê, acha bonito, mas pensa assim, isso não é para mim. Por que Paulo experimentou o sobrenatural? Eles experimentaram o sobrenatural. Primeiro, pelas portas que se abriram. Gente, Paulo chegou numa cidade que era o centro da feitiçaria e da magia negra, que tinha um dos maiores monumentos à idolatria naquela época. Paulo ficou em Éfeso mais tempo do que em qualquer outro lugar que ele ficou durante as suas viagens. A Bíblia diz que por mais de 2 anos ele pregou na escola de Tirano, né? A Bíblia diz que todos na Ásia, todos, a Bíblia diz todos, tanto judeus quanto gregos, ouviram a palavra de Deus. Você sabe o que é isso? Numa época que não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet, todos, a Bíblia diz, ouviram a palavra de Deus. Quando ele escreve lá para os Coríntios, lá em 1 Coríntios 16, ele diz assim, porque se abriu uma porta para mim, uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Quando Paulo escreveu para os de Coríntios, ele estava em Éfeso. Ele está dizendo que abriu para ele lá uma porta grande e promissora. Querido, Deus é o Deus que abre as portas para nós. Às vezes você pensa assim, lá no meio da minha família é muito difícil. Lá no meu trabalho é muito difícil. Quer um lugar mais difícil do que esse onde Paulo estava? Quer um lugar mais difícil do que esse?
Quer um lugar mais cheio de trevas do que esse? E Deus abriu a porta para ele. Deus abre portas, filho. Amém? Deus abre portas, amém? Amém. Deus abre porta para muita coisa. Uma vez eu precisava orar para uma mulher que estava com câncer no hospital, mas não podia entrar. Eu não era pastor. Falei, Deus, eu preciso entrar lá para orar por ela. Falei, Senhor Deus, eu vou fazer o seguinte, o Senhor me faz ficar invisível. Você tem coragem de fazer isso, filho? Eu falei, Deus, eu vou ficar invisível. E eu falei assim, tinha duas roletas, uma multidão, o cara olhando todo mundo. Eu fui passando. E eu fui passando, ninguém falou nada comigo. Daí a pouco eu estava lá no quarto da moça, orei com ela lá, né? E saí, ninguém falou nada comigo. De uma outra vez, eu e o pastor Paulo fomos fazer uma visita. E ele já era pastor, eu não era. E essa vez eu não pedi Deus para eu ficar invisível, porque o Paulo foi na minha frente, a mulher perguntou assim para ele, você é pastor? Ele falou, sou. Aí ele entrou e me deixou para trás. Aí, na hora que eu fui entrar, ela botou o mãozão assim e falou, e você? E eu não podia mentir, né, porque eu não era pastor. Eu falei, eu sou ministro do Evangelho. Aí ela falou, então pode entrar. Eu era mesmo, né? Eu não era pastor, mas era ministro do Evangelho. Amém? Portas que se abrem, eu posso contar muitas aqui para você, mas eu preciso continuar. Por que foi milagre? Pelas portas que se abriram, pelos sinais que eram manifestados, né? A Bíblia diz assim, pessoas eram curadas, espíritos malignos eram expulsos. A Bíblia fala que quando Paulo não podia ir, porque as necessidades eram grandes, o que ele fazia? Ele mandava, o que ele mandava, gente? Vocês não leram não, gente? Ele mandava suas vestes, ele mandava aventais, mandava lenço. E a Bíblia fala que aquelas roupas, ao tocar nas pessoas, elas eram curadas. Os demônios saíam. Você acredita nisso, filho? Amém? Você acredita mesmo? Você crê nisso? Quando você dá presente, você ora? Orar para quê, pastor? Para abençoar a pessoa que vai receber seu presente. Ué? Você crê em milagre? Olha o nível de milagre que estava acontecendo. A Bíblia fala, né? Que até as roupas de Paulo, que estavam impregnadas de virtude, estavam tocando as pessoas e as pessoas estavam sendo curadas. Jesus, quando deu a grande comissão, ele falou assim, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E ele fala assim, e os sinais seguirão os que creem. Os sinais seguirão aos que creem. Você está entendendo, filho? Eu preciso explicar. Os sinais seguem a pregação do Evangelho. Vem cá, Vitor. Você vai pregando o Evangelho, esse rapaz aqui chama sinal, ou sinais, entendeu? E você vai pregando e os sinais vão te seguindo. Ele é meio devagar, mas né, os sinais vão seguindo, você está entendendo? Vão seguindo. E se você vier para cá, os sinais te seguem. E se você fizer assim e vier para cá, os sinais seguem, porque Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. E os sinais seguirão aos que creem. Quais sinais? Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os doentes e os curarão, né? Falarão em outras línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano. Paulo foi picado por uma serpente venenosa, das mais venenosas, e o povo ficava esperando, olhando para ver se ele ia morrer, ele não morreu. Você crê nisso, filho? Quando você prega o Evangelho, depois você ora para a pessoa ser curada, para o diabo sair? Você ora? Pode orar. Porque Jesus falou, os sinais seguem.
Paulo, né, através de Paulo, Deus manifestou muitos sinais ali naquela cidade. Vocês ficam olhando para mim com uma cara assim. Então, milagres, pelas portas que se abriram, pelos sinais que eram manifestados, pela distinção entre o que é das trevas e o que é da luz. Por que você está falando isso, pastor? Porque tinha uns caras lá, os filhos do sacerdote, chamado Seva, que viram aquelas coisas acontecendo. E eles ficaram muito entusiasmados, né? E resolveram expulsar um demônio. E quando eles foram expulsar o demônio, o negócio não funcionou muito bem, não. Porque eles viraram e falaram assim, olha, em nome do Jesus a quem Paulo prega, sai. E o bicho não saiu. E não apenas não saiu, né, como o endemoniado bateu neles, né, deu neles para valer, né, e eles saíram fugidos da casa deles, nu, né, e envergonhados. O que o endemoniado falou? Vocês leram, né, gente, ou não leram? Conheço a Jesus. Paulo, eu sei muito bem quem é. Mas vocês, quem são? Paulada neles, né? Eles apanharam pra caramba. Por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio? A resposta é bem óbvia, né? Por quê, gente? Porque eles não eram de Jesus. Em nome de Jesus é quem Paulo prega. Eles nem sabiam que era Jesus. Naquele momento, ficou muito claro na cidade o que é de trevas e o que é de luz. Quem é do diabo e quem não é do diabo. Quem expulsa demônio e quem não expulsa demônio. Isso é uma bênção, isso é um milagre. Ficou muito patente naquela cidade, né? O que é de trevas, o que é de Deus, o que é de luz. Nós precisamos nos posicionar. Você é da luz ou é das trevas? Ou você é da sombra? Ou você é daquela zona cinzenta? Ora para um lado, ora para o outro. Cinza é uma mistura de treva com luz. Mas Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não andará em treva alguma. Além disso, pelo testemunho daqueles que creram. Por que foi milagre? Pelo testemunho. A Bíblia diz que aqueles que praticavam ocultismo, né, foram a público, na presença de todos, e queimaram os seus livros. Livro hoje é barato comparado com aquela época. Livro naquela época, só as pessoas muito ricas que tinham. Aliás, a maioria das pessoas naquela época eram analfabetas. Elas não sabiam ler, não é? E a Bíblia diz que foram tantos livros que o valor deles somava 50 mil dracmas, 50 mil peças de prata. Sabe o que eles fizeram com aqueles livros? Queimaram. Uma vez eu fui fazer uma visita com o Jackson. 63 livros nós queimamos naquela visita. Fomos procurar um lote vago para queimar. Por quê? Porque naquela casa quem mandava era o preto velho. O preto velho manifestava ali. Quando ele manifestava, a pessoa entortava toda assim, começava a mancar, ficava igual o preto velho, assim, andava de bengala, né? Mas Jesus curou. Jesus entrou ali e a luz prevaleceu sobre as trevas, né? E aí ele falou, não, agora eu não quero esses livros aqui não, pode levar. Custamos a carregar 63 livros. Fomos para um lote vago e queimamos tudo ali. Sinal, testemunho. Testemunho. Não quero mais isso. Eu agora sou da luz, eu agora sou de Jesus, né? Eu jogo essas coisas fora. Amém? Você está animado então?
Querido, nós podemos experimentar a plenitude de Deus. Você tem direito a isso. Jesus deu para você. Você tem direito a um Pentecostes. Todo crente, todo aquele que crê em Jesus tem direito a um Pentecostes. É para você. Segundo, receba a palavra de Deus. Todo crente tem direito de viver a realidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é o maior tesouro que tem. Lá em Israel, a gente vai no Museu da Bíblia. Tem um pergaminho, não é? São chamados os manuscritos do Mar Morto. Foram escritos há mais ou menos 2000 anos atrás. O valor daquilo é incalculável. É uma fortuna, é uma relíquia arqueológica. Mas muito mais valor tem o que está escrito ali. Que está aí no seu telefone, no seu iPad, na sua Bíblia e na sua mão. É a palavra de Deus. Jesus falou assim: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará jamais. E terceiro, vive o sobrenatural de Deus. Filho. Não tenha medo, não. Filho. Tenha medo. Tem gente que vai fazer uma visita no hospital, não faz uma oração. Filho, se você não fizer uma oração, como é que a pessoa vai ser curada? Mas se eu orar e não curar, não é problema seu, ora. Faz o que Jesus mandou. Vai no aniversário, se ninguém fizer oração, pede licença. Se a pessoa, tem casa que a pessoa não deixa, né? Mas se deixar, faz uma oração. Vive sinais, pede a Deus. Se manifestar um demônio, sai correndo, expulsa na autoridade do nome de Jesus. Amém? Vida plena, né? Eu chamei essa mensagem de viver na plenitude de Deus. Pentecostes, a palavra de Deus, os sinais e os prodígios. Foi isso que virou a cidade de Éfeso de cabeça para baixo. O negócio lá foi tão feio que eles prenderam Paulo e Silas, açoitaram eles, bateram muito neles. Por quê? Porque o povo nem estava querendo mais ir no templo lá da Diana, né? Um grande avivamento aconteceu naquela cidade. Um grande avivamento pode acontecer na sua vida. Vem cá, Noemi, vem cá com um grupo, né? Vamos orar aí um pouquinho. Queria orar junto com você, não é? Vamos orar juntos. Vamos estar juntos aqui nesse final, aqui buscando a Deus. Nós temos um tempo ainda, não é? Fica de pé, querido. Eu sei que você não está com fome. Eu sei que você também não está com sono, não é? Agora é a hora de Deus te visitar, de Deus nos visitar. Pede a plenitude de Deus. Às vezes você está precisando de um sinal na sua vida. Às vezes você está precisando de um milagre para você. Às vezes você está precisando de um milagre no seu ambiente de trabalho. Uma pessoa veio me procurar semana passada, um casal de amigos. E aquela moça disse assim: pastor, eu sou gerente de um colégio agora. E depois que eu cheguei naquele colégio lá, nada funciona. Está tudo amarrado, está tudo preso. Essas coisas acontecem, filho. Eu falei para ela: Deus é aquele que vai na nossa frente, quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. Deus é aquele que liberta. Deus não te pôs lá, filho. Pôs. Você tem convicção de que essa porta foi Deus que abriu para você? Tem. Então, a luz tem que prevalecer sobre as trevas lá. Vamos lá orar e entregar esse lugar para Deus.
Vamos entrar lá e pedir a Deus para fazer uma limpeza lá naquele lugar. Às vezes você fala assim, não, lá em casa só eu que sou crente. Glória a Deus. A luz começou a brilhar. Se você não fosse crente, era tudo trevas. Eu fiz um parêntese nessa mensagem e li para você Atos 8, você lembra? Filipe foi em Samaria. O pessoal nunca tinha ouvido falar de Jesus lá. Jesus foi em Samaria, né? Mas Filipe começa a pregar. E sinais e prodígios começam a acontecer. Ele prega a palavra, o povo recebe a palavra. E a Bíblia diz que naquela cidade houve grande alegria. Deus quer alegrar seu coração, filho. Às vezes você acha que você vai ficar alegre quando você tiver muito dinheiro. Às vezes quando você casar. Às vezes não, filho. Deus não precisa dessas coisas para alegrar o seu coração. Mas os sinais que aconteceram lá em Samaria deixou a cidade alegre. Por quê? Porque Jesus liberta o cativo. Ele abre os olhos ao cego. Ele restaura, né, a vista. Ele liberta o oprimido. Ele faz forte o cansado. Renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Se você precisa vir aqui à frente, então vem agora. Vem aqui orar. Vem aqui buscar a Deus. Às vezes você precisa do batismo com o Espírito Santo, né? Deus quer te batizar. Deus quer te visitar, né? Às vezes você está precisando de um sinal, de um prodígio aí na sua vida. Às vezes você está precisando ser um instrumento de Deus, né? Para vivenciar isso. Vem, filho, vem. É você agora, né? Nós vamos ter um tempo de oração aqui na frente. Então, ninguém melhor do que você mesmo para orar agora, para buscar a Deus agora. Enquanto eles vão ministrando aqui, você vai orando, vai buscando a Deus. E o pessoal da intercessão tem liberdade, é claro. Vamos terminar a escuta aqui com uma oração, com busca a Deus. Às vezes você está precisando da unção, do poder de Deus. Começa a buscar, começa a clamar e começa a falar, não precisa ficar envergonhado. E começa a falar e declarar: Deus, me batiza aqui, Deus. Deus, me batiza, me enche com o teu Espírito, Deus. Deus, nós estamos orando e pedindo: derrama aqui, Deus. Derrama, Deus. Derrama, Deus. Derrama, Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do teu mover, meu Pai. Derrama. Derrama, como no dia de Pentecostes, vem sobre esse lugar. Vem, Deus. Vem, Deus. Opera sinais no meio do teu povo, Deus. Opera sinais através do teu povo, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, unge as mãos, unge os pés. A tua palavra diz que formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Aleluia. Opera aqui nesse lugar, meu Pai. Vai operando, vai operando, vai operando, vai operando, vai operando. Enquanto um louvor vai sendo levantado, enquanto uma adoração vai sendo levantada, vai operando aqui, Deus. Opera, Deus, no nosso meio, no nome de Jesus.